Números capítulo 14, aí você vai fazer o compromisso comigo de deixar sua Bíblia aberta quando você se assentar. Números capítulo 14, verso 24. O texto diz assim: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. Preste atenção. E a sua descendência a possuirá. Eu vou ler de novo. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Números, capítulo 14 mesmo. Senta, por gentileza, queridos. Meus irmãos, essa noite o Espírito tem nos falado sobre perseverança. Perseverança. Você já reparou isso? Você percebeu isso? Amém, queridos? Então tudo foi planejado, as canções, os textos lidos, para que você e eu voltássemos então a nossa atenção essa noite para esse tema tão importante, o tema da perseverança. O próprio texto, que inaugurou, que deu start aqui nesse culto, lido, Jeremias fala sobre isso. Jeremias fala assim: olha, o homem que confia no Senhor, ele é bendito. E maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne, não é verdade, o seu braço forte. Então essa noite eu quero continuar sendo um instrumento de Deus aqui, junto com os meus irmãos que já foram também um instrumento, para que você esteja encorajado a perseverar. Amém? Você pode dizer para uma pessoa, pelo menos do seu lado, aí olhar para ela e dizer assim: olha, persevere. 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 Tem um lugar, existe um lugar em Deus que você tem que todo dia fazer, como aquela música popular, uma música brasileira, uma música popular brasileira, um trechinho daquela música que diz assim: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Você pode dizer isso para alguém, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui, existe um lugar em Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Queridos, preste atenção. Perseverar, eu preciso começar explicando para você o que a gente quer dizer com perseverar. O que é perseverar? Perseverança tem a ver com o quanto você está disposto a investir, o quanto você está disposto a entregar, a aplicar nas promessas que você acredita que Deus tem para você. Porque as promessas de Deus para a nossa vida são como sementes. E essas sementes precisam ser regadas. A semente da promessa é regada com fé e com perseverança. A semente de toda promessa que Deus tem para a gente é regada com fé e com perseverança. Esse texto que eu li para vocês é uma declaração do Senhor, o Senhor Deus, falando a respeito de um homem. Olha, eu olhei para esse homem e vi na vida desse homem um espírito diferente. Ou seja, dentro desse homem, que Deus falou ali, Calebe, havia algo diferente. E exatamente porque ele carregava algo diferente dentro dele, ele perseverou. E porque ele perseverou, eu tenho uma bênção para ele e para a descendência dele. Vou repetir para você, depois que eu terminar, você dizer assim: glória a Deus. Olha só, Deus olhou para dentro desse homem, viu algo diferente dentro desse homem. Esse algo que esse homem carregava dentro dele, fez com que esse homem perseverasse. E Deus olhou para a perseverança desse homem e disse: eu tenho algo, uma bênção para ele e para a descendência dele. É isso. Porque é isso que nós viemos buscar. Porque é sobre isso que nós vamos aprender. Quem é esse homem? O que esse homem vive? E esse homem vive algo que acontece de alguma forma comigo e com você sempre. No nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério. Isso está acontecendo conosco constantemente. Esse homem é Calebe. Calebe, esse homem aparece na Bíblia num momento tão importante. O povo de Israel havia saído do Egito, faziam 2 anos. 2 anos. Aquele povo sai do Egito,
Deus opera todos aqueles milagres incríveis, todos aqueles milagres maravilhosos. E aí o povo para num lugar chamado Cades Barneia. Depois de 2 anos o povo para naquele lugar. E aí Deus diz assim, num determinado momento, olha, Deus diz a Moisés, e Moisés então replica essa ordem. Veja bem, eu quero que esse povo herde uma terra. Eu tenho uma grande bênção para toda essa nação. Eu tenho algo incrível para eles. Eu não tirei eles do Egito para eles ficarem vagando. Eu tirei eles do Egito para colocarem eles dentro de um propósito. Assim como a gente também, viu, pessoal? Deus não tirou a gente do inferno, Deus não tirou a gente do mundo para a gente ficar vagando aí até o dia que a gente vai morrer, não. Deus tirou a gente do mundo para colocar a gente dentro de um propósito. Para colocar a gente dentro de um projeto, para colocar a nossa vida e a nossa família dentro de um propósito. E aí, então, o povo está estacionado nesse lugar chamado Cades Barneia. Não estava muito longe da terra de Canaã, estava perto. E aí, um momento, Moisés diz ao povo, olha, eu quero 12 líderes de vocês. Um líder de cada uma da tribo de Israel. Um ancião, um líder de cada tribo. E aí saem aqueles 12 homens, eles recebem uma ordem de Moisés. Vão lá, espiem a terra. Ou seja, nós estamos aqui, milhões e milhões de pessoas, e nós queremos que vocês, 12, que vocês vão até a terra prometida, vão até o lugar da bênção que Deus tem para o seu povo, e que vocês cheguem lá nesse lugar mas vão de forma secreta, ninguém pode ver vocês lá. Vocês vão como espiões, por isso que eles são chamados 12 espias. Eles iam lá para olhar, para ver. Então vocês façam uma viagem até essa terra e vejam como é aquilo que está lá. Como é a promessa que Deus tem para a gente. Descrevam, quando vocês voltarem, descrevam como é as cidades. Descrevam como é o fruto da terra. Deem uma olhada lá dentro, porque aquela é a terra da promessa. E vejam se lá dentro tem fontes de águas. Vejam como são os habitantes daquele lugar. Por quê? Porque nós vamos conquistar aquele lugar. E aí vocês voltem, Moisés dizendo para eles, vocês voltem e contem para a gente tudo o que vocês viram lá. Ora, irmãos, toda geração, toda igreja, todo ministério e toda família precisa de alguém constantemente olhando um pouco mais à frente do que a maioria das pessoas, olhando um pouco mais à frente e voltando e dizendo, olha, nós não podemos desanimar. Deus tem coisas grandes esperando por nós lá na frente. Entende isso? Toda família precisa de um espia. Alguém que, com um pouco mais de discernimento espiritual, olhe e diga assim, uau, olha o que Deus tem para os nossos filhos. Aí o marido volta e diz assim, querida, Deus tem coisas incríveis para os nossos filhos. Nós não podemos desanimar em ser bons pais. Nós temos que perseverar. Aí a esposa dá uma olhada lá na frente e diz assim, querido, Deus tem coisas lindas para o nosso casamento. Nós temos que perseverar em sermos um bom marido, ser uma boa esposa. Aí o pastor vai lá na frente, dá uma olhada, vê o que Deus tem para a igreja. Ele volta e diz assim, igreja, nós temos que perseverar, nós temos que continuar marchando, nós temos que continuar crendo, porque Deus tem coisas incríveis para a gente lá. Entende isso? Todo momento nós precisamos ser pessoas que espiam o propósito de Deus e voltam e dizem assim, e dizemos assim para os outros que estão ao nosso redor, persevere, continue caminhando, não desanime, avance. Era isso que aqueles espias deviam fazer. E aí eles vão, aqueles 12 espias, aqueles 12 líderes, gente, não eram crianças, eram 12 líderes, um líder de cada uma das tribos de Israel. Era gente importante dentro de cada uma daquelas tribos. E aí eles voltam 40 dias depois.
E aí eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 13, Números 13, volta um capítulo aí na sua Bíblia. Números capítulo 13, você tinha aberto em Números 14, volta para o capítulo 13, e lá no verso 27, nós vamos ver quais foram as notícias que esses 12 espias, que esses 12 líderes trouxeram para o povo. Imagina, todo mundo assim ansioso, como é que deve ser lá? Será que lá é legal? Será que as ruas lá são bacanas? Como será a vida lá? E aí eles voltam. E aí a partir do verso 27, eles dizem assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. Eu não sei como você vai fazer isso, mas eu imagino que Moisés deve ter feito assim: sério? Verdadeiramente mana leite e mel, cara, é sério? Pensa numa terra legal, pensa numa terra boa, olha o fruto. A Bíblia vai dizer que era um cacho de uvas, que um homem só não dava para carregar. Gente, isso mesmo. E aí você já pode imaginar os olhinhos de milhões e milhões de pessoas brilhando, os olhos de Moisés brilhando. É isso que Deus tem para nós. Yes, yes, yes. E aí a história continua. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus que habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí perceba, esse silêncio que está aqui agora se instalou naquele ambiente também. Gente do céu, e agora? Eu não contava que entre a promessa e o cumprimento da promessa haveriam gigantes, cidades fortificadas, um povo experiente para pelejar contra ele. É sempre assim. Por que nós precisamos o tempo todo fazer um compromisso com a perseverança? Por que nós precisamos o tempo todo, irmãos, escolher ficar no lugar que Deus quer que a gente esteja, que é o lugar da fidelidade, que é o lugar da promessa? Porque sempre será assim. Entre a promessa e o cumprimento da mesma, eu vou simplificar. Entre a promessa e a conquista da promessa, sempre existirá um intervalo. E nesse intervalo existe um processo que muitas vezes, para você conseguir superá-lo, você vai ter que dar o melhor do que você tem dentro de você. O melhor das suas orações, o melhor do seu jejum, o melhor da sua fé. É sempre assim. Entre a promessa e a conquista, existe um intervalo de tempo cheio de coisas que muitas vezes para nós são surpresas. Obstáculos que nós temos que enfrentar e que muitas vezes se colocam diante de nós de forma aterrorizante. Ora, por que tantas pessoas que têm promessa de Deus, que têm ministério, que têm chamado, morrem sem conseguir ver a concretização disso? Porque muitas delas não perseveraram. Entre o lugar que eu estou agora e o lugar que eu sei que Deus quer que eu chegue, existe uma distância. E preenchendo essa distância, existem obstáculos, alguns maiores e alguns menores, que não foram colocados ali pelo diabo. Porque o diabo não gerencia as promessas de Deus na sua vida. O diabo, é claro que ele faz de tudo para atrapalhar, mas até aquilo que o diabo faz para atrapalhar, Deus permite que ele faça. Então Deus usa até o diabo para tornar você uma pessoa mais perseverante.
Pastor, não fala isso. Falo. O diabo não é um inimigo de Deus. O diabo, acho que disse isso em algum outro momento, nas palavras de Martinho Lutero, é um cachorro na coleira de Deus, que só vai até onde Deus quer que ele vá. E que Deus é tão santo, tão poderoso, tão tremendo e tão maior que o diabo, que Deus pode usar até o diabo para fazer com que os planos dele se cumpram na sua vida, para fazer de você um homem cheio de perseverança, para fazer de você uma mulher disciplinada, para fazer de você um homem de caráter constante. Então tem sempre um intervalo. Ora, a gente lê no livro do Gênesis que Isaac se casa com 40 anos. Isaac se casa com 40 anos. Aí a gente vê que o Isaac orava, logo depois que o texto começa a falar que o Isaac se casava. Gente, a história de casamento de Isaac é muito bonita, amém? Posso ouvir um amém, gente? Coisa linda, não é isso mesmo? Oh, que coisa bonita aquela história, não é verdade? Então, mas ele orou, ele casa e ora para que a esposa dele conceba, para que a esposa dele tenha filhos. O texto diz que quando os filhos de Isaac vão nascer, ele tem 60 anos. Isaac tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa para a vida dele, e ele tinha uma promessa antes dele, que era uma promessa para Abraão. Mas entre o casamento de Isaac e Isaac ver a sua esposa tendo os seus primeiros filhos, Esaú e Jacó, o texto diz que ele tem que esperar 20 anos. Olha só, você acha que ele começou a orar só depois de 20 anos de casamento? Será que ele começou a orar e disse assim: olha, Rebeca, agora depois de 20 anos de casamento, agora que nós já temos uma vida mais estabilizada, agora que nós já temos aqui o nosso terreno, agora que eu já fiz a minha faculdade, você já terminou a sua também, agora vamos começar a orar para ter filhos? Claro que não. Aquelas orações levam, Esaú e Jacó são respostas de orações que levaram pelo menos 20 anos para serem respondidas. Quantas vezes será que aquele homem pensou em ter uma concubina também? Como o pai dele? Quantas vezes será que a esposa daquele homem deve ter pensado em encurtar o caminho? O pastor leu aqui agora sobre Zacarias e Isabel. Quando eles vão ter filhos, o João, eles são avançados em idade. E o que o anjo diz para o Zacarias quando encontra ele lá dentro do templo? Zacarias, você nunca pensou em ter filho. Eu sei que você acha que esse mundo está muito violento para ter filho, mas foi isso que o anjo disse? Zacarias, suas orações foram ouvidas. Será que naqueles tempos o Zacarias tinha o mesmo pensamento que alguns de nós temos? Não, eu preciso esperar muito tempo ainda, ter toda a minha vida estabilizada até ter o primeiro filho. E claro que não! Aquelas pessoas se casavam e aquelas pessoas viam um filho como sinal da bênção de Deus sobre um casamento. Com certeza, logo depois dos seus primeiros dias de casado, aqueles casais já esperavam a confirmação da bênção de Deus através de um filho. Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Talvez Zacarias tivesse deixado de orar muito tempo por um filho. Talvez ele já tivesse até se conformado. Ana, gente, que coisa incrível. Lucas fala de uma profetisa chamada Ana. Uma profetisa chamada Ana, que está lá no templo quando Jesus aparece, quando Jesus vai ser apresentado. Ana, uma profetisa. Aí o texto diz assim, que tinha uma profetisa chamada Ana, filho de Fanuel, da tribo de Asser. Fala assim algumas coisas. E Ana ficou casada 7 anos. Ela era uma viúva que tinha 84 anos e que ficou casada 7 anos. E que desde que ela ficou viúva, ela perseverava no templo em orações e jejuns. Presta atenção, vamos exagerar aqui? Vamos fazer uma conta rápida. Digamos que para aquela época, Ana tenha se casado tarde. Vamos supor que ela tenha se casado com 27 anos. Aliás, vamos arredondar a conta. 30 anos. Ela ficou casada 7 anos. Depois de 7 anos, ela ficou viúva. Desde que ela tinha 37 anos, até os seus 84
84 anos, dos 37 aos 84, faça a conta para você ver quanto tempo dá. Ana estava o quê? Perseverando em orações e em jejuns no templo. Perseverança é o quanto você está disposto a investir nas promessas que Deus tem para você, na palavra que Deus liberou a seu respeito. A terra é boa, a terra é demais, porém, contudo, todavia, entretanto, existe lá dentro gigantes. Existe um processo de conquista. Deus não tem delivery. Você tem que conquistar o que Deus te prometeu. Você tem que conquistar o que Deus te prometeu. Entende? E aí agora nós vamos ver. Lembra? Voltaram com a notícia, a terra é boa, mas tem gigante. Agora nós vamos ver duas reações. A primeira reação é de um homem cujo espírito, cujo coração se entregou completamente ao que Deus tinha prometido. Nós vamos ver a primeira reação, a reação de Caleb. O texto diz que logo que Caleb começou a escutar essa conversa no meio do povo, Caleb começou a perceber um movimento de desânimo, um movimento de falta de perseverança, e o texto diz no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Pessoal, isso que vocês estão falando aí, não deve, essas notícias de problemas que nós enfrentaremos, não deve mudar a nossa postura. Ainda que nós tenhamos notícias de situações ruins, de problemas que nós enfrentaremos, de circunstâncias complexas, isso não deve mudar em nada o nosso posicionamento diante das promessas de Deus. Porque nós não nos movemos de acordo com as circunstâncias, nós não perseveramos com base nas circunstâncias, nós perseveramos com base no que Deus disse, e se Deus disse que essa terra é para a gente, subamos e possuamos, porque de alguma forma Deus providenciará a nossa vitória. Esse é o posicionamento de Caleb, esse é o posicionamento cristão lúcido, esse é o posicionamento, irmãos, saudável. Porque existe aqui um outro posicionamento doente, ou doentio. Que posicionamento doentio é esse? É o posicionamento do coração que, diante dos problemas que temos que enfrentar, até que a promessa se cumpra, ele cede. E aí, gente, quando o coração deixa de perseverar, eu quero que você entenda isso, que seu coração nunca fica vazio. Se você não está perseverando, você não está parado, você está voltando para trás. Eu quero que você acredite nisso. Se você não está perseverando em Deus e naquilo que Deus tem para você, na palavra de Deus, se você não está perseverando, saiba, você não está parado, você está voltando. Todo mundo que não persevera está recuando por causa da incredulidade. Ou você é um homem e uma mulher que persevera, ou você é um incrédulo. É fato. E aí perceba como a incredulidade é perigosa. Como a falta de perseverança é perigosa. Perceba isso. Verso 31 diz assim, porém, capítulo 13, verso 31, porém os homens que tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também como éramos aos seus olhos. Olha o que é incredulidade, eu preciso que você preste atenção aqui, porque isso pode estar acontecendo com você. E você pode não estar percebendo. Olha o que é incredulidade quando uma pessoa decide não perseverar mais, olha o processo que se instala dentro dela.
Primeiro, eles colocam toda a ênfase sobre as dificuldades que eles teriam que enfrentar no processo de conquista. E eles fazem uma descrição, gente, que é verdadeira. É verdade. Aqueles homens eram homens poderosos na guerra. Eram homens experientes. Lembre-se que essa aqui é uma geração de escravos. Os desafios que eles enfrentariam eram reais. No entanto, eles não poderiam deixar que os desafios reais os levasse a esquecer daquilo que existe por detrás dos desafios, por detrás das circunstâncias. Sempre que as circunstâncias ocuparem dentro de você, na sua mente e no seu coração, o espaço maior do que a certeza da promessa, saiba, você está entrando num processo de incredulidade. Você precisa fazer uma análise muito sóbria da sua vida. O que ocupa a maior parte do meu pensamento? É a certeza do que Deus tem para mim? É a certeza de que Deus me chamou? É a certeza de que Deus está no controle da minha vida? Ou são os problemas que eu tenho que enfrentar? E aí perceba, quando os problemas ou quando as dificuldades, quando os obstáculos que nós temos que enfrentar para alcançar a promessa ocupam o maior espaço na nossa vida ou o maior espaço na nossa mente, a tendência é nós fazermos o quê? Nós começarmos a encontrar explicação para a nossa falta de perseverança. Não é isso que esses homens fazem aqui, irmãos? Esses homens não começam agora a tentar encontrar uma explicação lógica. Não, a gente não vai conseguir. Eles vão devorar a gente. Pessoal, olha aqui, vamos ser racionais. Vamos ser lógicos. Eles vão devorar a gente. Perceba, e não é assim que acontece com a gente muitas vezes. Eu nunca conversei com uma pessoa que fracassou porque não perseverou, e ela disse, sabe qual que é o meu problema? Foi que eu não perseverei. Pastor, sabe por que hoje eu estou aqui vivendo? Por quê? É porque eu não perseverei no ministério. Pastor, não, é porque eu não fechei os meus olhos para os problemas e permaneci. Não, eles não dizem isso. Sempre tem um caminho, mas é porque um dia alguém falou assim comigo, aí alguém não olhou para mim, aí alguém me tratou mal, e aí alguém fez isso comigo, alguém fez aquilo comigo, ou alguém deixou de fazer aquilo comigo, alguém deixou de ser assim, alguém deixou. Então tem sempre um esquema para explicar uma culpa que é fundamentalmente nossa. Porque a culpa por eu não perseverar nas promessas de Deus para a minha vida, não é da minha esposa, não é dos meus filhos, não é da minha igreja, não é do diabo. Essa culpa é exclusivamente minha. É exclusivamente minha. Porque a fé é uma escolha pessoal, é um posicionamento pessoal. Não existe propósito. Eu quero que você entenda isso. Enquanto você procurar no outro um motivo para perseverar, você vai ficar onde você está. Você vai ficar onde você está. É isso que esses homens fizeram aqui. E aí perceba, olha a loucura deles. O texto diz, gente, que esses homens agora são mergulhados num processo de incoerência. Olha como é incoerente. Primeiro eles elogiam a terra mana leite e mel, a terra é boa. E aí o texto diz aqui depois que eles começam a infamar a terra. Sabe o que é isso? Eles estão agora falando mal de uma terra que instantes antes eles estavam o quê? Elogiando. Toda pessoa que não persevera tem traços fortes de incoerência na sua vida. Incoerência. Uma pessoa incoerente é uma pessoa que não consegue colocar as suas escolhas e as suas práticas na mesma direção do seu discurso.
falta de perseverança. E isso é tão sério que agora esses homens precisam fazer, sabe o quê? Criar dentro deles uma ilusão. Repare, eles eram espiões. Amém, gente? Espião aparece o tempo todo ou não? Espião é espião. O texto diz que esses homens chegam e dizem assim: olha, nós olhávamos para eles, porque eles eram grandões, guerreiros, e a gente se sentia como gafanhoto. Eu olhava para eles e eu me sentia muito pequeno. Até aí tudo bem. Pode ser mesmo que você olhe para um problema e se sinta muito pequeno diante daquele problema. Agora perceba o que aqueles homens dizem. Nós olhávamos para eles e nos sentíamos como gafanhotos. E eles olhavam para a gente e viam e achavam que a gente também era gafanhoto. Ora, como assim? É impossível que aqueles homens tenham sido vistos pelos habitantes da terra e tenham voltado vivos. É impossível. A gente olhava para eles e dizia: nossa, nós somos tão pequeninos. E com certeza aqueles homens também nos achavam pequeninos. Perceba, a incredulidade e a falta de perseverança, quando você escolhe deixar de lado o compromisso que você tem com Deus e que Deus tem com você, dentro de você começam a se formar argumentos, dentro de você começam a se formar ideias, raciocínios, pensamentos que são absolutamente mentirosos. Muitas pessoas estão, por causa da incredulidade, com a vida presa, porque carregam dentro de si pensamentos falsos, pensamentos errados, coisa que só existe dentro da cabeça do sujeito. Tudo isso por quê? Porque ele não perseverou. E quando ele não perseverou, quando ele não se apegou à palavra de Deus, o que acontece? As defesas, digamos assim, da alma dele, do coração dele, se abaixam, e aí o inimigo entra com as suas mentiras. Elias, essa risada não foi do Elias, a risada é minha mesmo. O Elias derrota os inimigos lá no Carmelo, coisa linda, coisa mesmo. Derrota os profetas no Carmelo. E aí quando a Jezabel fica sabendo do que havia acontecido, ela manda uma notícia para ele: amanhã, que eu morra se amanhã eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas lá do Carmelo. O que Elias faz? Foge. Por que Elias foge, gente? Foge porque não queria morrer. E aí o texto fala que Elias faz uma jornada. Depois que Elias chega num lugar que eu não me lembro agora o nome, Elias está debaixo de uma árvore fazendo o quê? Resmungando. O que ele resmungava? Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer. Meu filho, você não estava fugindo da Jeza porque você estava com medo de morrer? Você não fugiu porque você estava tentando zelar pela sua vida? Como é que agora você está aí pedindo para morrer? Cara, a incredulidade te torna incoerente, porque a incredulidade abre espaço dentro de você para pensamentos mentirosos. E você fica o tempo todo governando a sua vida, governando as suas decisões, governando os seus relacionamentos, com base em pensamentos mentirosos, coisas que só existem dentro da sua cabeça. E de repente, por causa da incredulidade, você ora está aqui, ora está acolá, e vem, e ora está tudo bem, tudo animado, ora está para baixo, ora a igreja é uma bênção, ora a igreja não é legal, ora eu tenho ministério, ora eu não tenho ministério, ora eu amo meu cônjuge e quero ficar casado o resto da vida. Outra hora, não sei se é da vontade de Deus a gente ficar casado. Ora essa. E aí o tempo vai passando. E a gente vai vendo a nossa vida estagnada. E o problema, sabe o que é? O problema é que esse ciclo da incredulidade, perceba, é como um ciclo da incredulidade. Ele coloca a ênfase maior nos problemas. Dessa ênfase maior que eles colocam nos problemas, eles começam a dar
desculpas, dessas desculpas, começam a ser produzidos na mente deles pensamentos completamente incoerentes, e depois o que eles começam a fazer? O texto diz que depois eles já começam a se organizar entre si, dizendo assim: pessoal, plano abortado. Eu não vou ler com você, mas você pode ler a partir do verso 14. Pessoal, plano abortado. É o seguinte, houve um erro. Deus nos trouxe até aqui, e a gente vai ficar aqui agora, a gente vai morrer nesse deserto, e se a gente for para frente, a gente morre por causa dos inimigos que estão lá na terra prometida. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer por causa desse deserto. Solução, vamos lá, pensando, 3, 2, 1, vamos pensar aqui, fazer um brainstorming, né? Vamos fazer umas ideias aqui. Aí alguém diz assim: vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos arrumar um líder que leva a gente de volta até o Egito. Está aqui no capítulo 14 em diante. Capítulo 14 em diante. Ou seja, ênfase maior nos problemas. Ok? Começa a arrumar desculpa a partir dos problemas. Essas desculpas se transformam em pensamentos paralisantes, pensamentos mentirosos. E logo, logo a pessoa já está fazendo planos de acordo com esses pensamentos mentirosos. Entende isso? É por isso que a gente vê gente com chamado e com graça de Deus para ajudar no reino, e essas pessoas são verdadeiros, jogam no time contra do reino de Deus. É por isso que tem gente que era para estar contribuindo com alegria no reino de Deus, e não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue ir na direção da próxima etapa que Deus tem. E aí a pessoa começa a levantar contra. E é muito fácil você identificar uma pessoa que já está fazendo planos não a partir da promessa e do propósito de Deus, mas a partir da incredulidade. Essa pessoa não suporta estar perto de alguém entusiasmado. Quer ver uma coisa que choca e que escandaliza o incrédulo? É o homem cheio de fé. É um homem cheio de fé. É uma mulher convicta do chamado que ela tem. Não tem nada pior para uma pessoa que está fazendo planos de dar marcha ré e voltar para o Egito, do que lidar com alguém que está avançando em direção a Canaã, cujo foco está lá em Canaã. Você viu o problema? Você viu o que deu errado? Eu percebi, mas o meu foco está lá em Canaã. Eu estou olhando para Canaã. Eu estou avançando em direção a Canaã. Eu estou vislumbrando Canaã. Eu não vejo a hora de saber qual que é o meu lugar lá em Canaã. Eu estou olhando para o que Deus tem para mim. Eu estou enxergando o cumprimento da promessa de Deus para mim. Eu estou perseverando. Eu escolho não deixar os problemas e os obstáculos e as situações difíceis roubarem o lugar que somente a palavra de Deus tem dentro de mim. Lugar que somente a palavra de Deus tem dentro de mim. É por isso que você vai ler depois na história. Todo aquele povo queria matar Josué e Calebe. Se você ler no capítulo 14, verso 10, o texto diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Congregação é todo o povo de Israel. Toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A glória de Deus sempre se manifestará para proteger, para cercar, para guardar, para orientar aqueles que estão se movendo de acordo com a palavra de Deus. A glória de Deus sempre estará disponível para chancelar, para sustentar, para avalizar o homem e a mulher que não desistem do propósito de Deus na sua vida. Deus sempre terá todo o seu poder e toda a sua glória disponível para aqueles que querem viver de acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra.
Estou enfrentando um problema no meu trabalho, porque eu estou querendo viver a palavra de Deus no meu trabalho. Saiba, você não está sozinho, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E se for preciso, ele mover o céu inteiro para que a palavra dele se cumpra na sua vida, ele o fará. Ele o fará. É uma questão de posicionamento. É uma questão de posicionamento. É uma questão nossa. Deixa eu perguntar isso para você. Quais são as promessas, as palavras que Deus liberou sobre a sua vida? Eu não estou perguntando, presta atenção, eu fico cansado com isso. Eu não estou perguntando se você já ouviu profecia, não, filho. Estou perguntando se o profeta já chegou perto de você e falou alguma coisa, não. Eu estou perguntando se você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito. Você sabe o que a palavra de Deus diz a seu respeito? Ou quando alguém fala promessa, a única coisa que você se lembra é o que o profeta veio cochichar no seu ouvido. As menores promessas são aquelas que os profetas cochicham no nosso ouvido. As maiores e mais lindas promessas são aquelas que vêm sendo profetizadas no passar dos séculos. Por séculos e séculos, as maiores profecias vêm atravessando a história e alcançando o nosso coração. Deixa eu dizer para você que entrou aqui essa noite, que está visitando uma igreja, você sabe o que Deus escreveu nesse livro a seu respeito? Entende isso? Então você tem que escolher se apegar a essas promessas. Quando o diabo se levantar contra você, e o crente, o homem e a mulher com o Espírito Santo sabe quando é que o diabo está fazendo oposição. Então quando o diabo se levantar contra você, que de repente você se perceber mergulhado na melancolia, sem um motivo claro, sem um motivo lógico, você se vê querendo desanimar, você se vê cercado, você se vê com medo de avançar, quando você se vê cercado pelas forças do inferno, que tentam estabelecer acampamento ao seu redor e te fazer parar na sua marcha com Deus, você diz assim: eu me apego à palavra de Deus, eu me apego à palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me apego à palavra do Senhor que diz que o Senhor permaneceria comigo, com a igreja dele todos os dias até a consumação dos séculos. Eu me apego à palavra de Deus quando diz que a oração do justo é muito poderosa em sua eficácia. Eu me apego à palavra de Deus, eu me apego à palavra de Deus. Eu escolho não dar ouvido aos demônios, eu escolho não dar ouvido a essas vozes malignas que tentam me fazer desistir, eu escolho não dar ouvido nem mesmo aos meus pensamentos, eu escolho nesse momento edificar a minha fé e me apegar à palavra de Deus, ainda que eu esteja com medo, ainda que eu esteja vacilante, ainda que eu não consiga orar, eu me apego à palavra de Deus, eu escolho me apegar à palavra de Deus. Entende isso? Entende isso? Isso é perseverar, isso é fazer uma escolha, querido, escolha, entende? Deus olhou e viu dentro do Caleb um negócio diferente. Com certeza Deus não viu em Caleb um homem, sei lá, que sabia falar muitos idiomas, um homem que sabia pregar bonito. Não acho que Deus viu isso nele. Que Deus olhou dentro do Caleb e que Deus disse assim: eu vou colocar minha glória à disposição desse cara. Foi uma tremenda vontade de dizer assim, como ele disse: nós temos a palavra a nosso favor. Nós temos tudo o que nós precisamos para avançar. Nós temos a palavra. Vamos lá, gente.
vamos subir e vamos, esses grandões aí é que se cuidem, porque nós temos a palavra a nosso favor. E se a gente tem a palavra a nosso favor, mesmo que eles sejam muito maiores que nós vamos devorá-los como pão, nós vamos passar, nós vamos avançar. Por quê? Porque a nosso favor existe a palavra. Palavra. Entende? Isso é tão incrível. Isso é tão incrível. Porque isso não era uma febre que deu no Caleb. Sabe, igreja, não era uma febre que deu no Caleb. Um negócio assim que ele... Não é uma febre que deu nesse homem. Isso era um negócio que estava dentro dele. Que perseguia ele. Perseguia ele. Aí Deus faz uma promessa quando vê isso, ó. Ele e os descendentes dele, ele e Josué, vão entrar na terra prometida. Ele e os descendentes. Quando você persevera, escuta. Quando você persevera, quando você escolhe se apegar à palavra de Deus e investir para que essa palavra se cumpra na sua vida, chega o momento. Eu quero explicar isso com muito carinho para você não achar que eu estou pregando uma teologia que talvez você já tenha escutado em outros lugares ou até escute. Chega o momento que você, entre aspas, pode se posicionar dentro dessa palavra. Deixa eu dar um exemplo. O tempo passa, o tempo voa, e a promessa de Deus para Israel continua numa boa. Eles entraram na terra prometida, literalmente, só Josué e Caleb. Lembra que eu falei que tinha 2 anos que eles já haviam saído do Egito? Eles ficam ali de Cades Barneia, dando voltas, 38 anos. De todo mundo que havia naquela nação, incluindo Moisés, morreu. 45 anos depois que Caleb volta daquela terra, daquela viagem. 45 anos depois que ele voltou e disse: pessoal, se Deus prometeu, esse negócio é nosso. Lembra que eu falei que existe um intervalo de tempo entre a promessa e a conquista da promessa? No caso de Caleb demorou 45 anos. Aí nós vai ler lá na frente o livro de Josué, quando Josué, que estava junto do Caleb, e Josué não fala nada aqui. Nessa história, Josué está calado. Josué está liderando a partilha da terra. E aí, chega lá no capítulo 14 de Josué, verso 6 em diante, é hora de dividir a terra. Aí o Caleb, que perseverou na palavra, chega para o Josué e diz assim: Josué, deixa eu lembrar para você uma coisa. Deus fez uma promessa para mim há 45 anos atrás. Há 45 anos atrás eu falei para o povo aquilo que estava no meu coração. E Deus disse que eu teria uma terra, eu e a minha descendência. O que Josué faz? Josué então diz para o Caleb: olha, Caleb, você vai ter que conquistar essa região de Hebrom. Sabe quem está aí, Caleb? Vontade de gritar agora. Caleb, sabe quem está lá? Os amalequitas, os filhos de Anak. Caleb, você tem 85 anos, cara. E você vai ter que enfrentar esses caras aí para conquistar aquela terra. Aí o Caleb diz assim: ô Josué, meu coração hoje eu sinto dentro de mim, Josué, o mesmo entusiasmo, a mesma paixão, cara, a mesma certeza, a mesma fé que eu tinha há 45 anos atrás. Eu não estava brincando quando eu falei aquilo, Josué. Eu não estava querendo fazer um discurso motivacional, cara. Eu acredito de verdade, 45 anos depois, eu continuo acreditando que Deus é Deus para nos dar a vitória sobre os inimigos. Me passa a minha terra para cá, que eu vou lá conquistar.
Entende isso? Persevere. E você vai ver, vai discernir no seu espírito o momento de você dizer assim para Deus e para os homens: Senhor, eu me apropriei da tua palavra, eu perseverei na tua palavra, o Senhor me deu fé, e com a fé que você me deu, Deus, eu me apropriei do que você tinha para mim. Chegou a hora, Senhor, do Senhor tornar visíveis as promessas que o Senhor tem para mim. Chegou a hora da conquista. Sabe por que tem gente que ora com tanta certeza que Deus vai responder e vai dar? Porque essa pessoa tem muito tempo que está perseverando. Não é uma febre, não é um negócio que a pessoa viu e não. É resultado de um processo, é resultado de uma jornada, é resultado de um tempo de perseverança, de um tempo em que a pessoa se ajoelhava para orar, ainda que ela tivesse com sono, que ela se ajoelhava para orar, ainda que ela tivesse cansada, que ela se ajoelhava para orar e para clamar, ainda que ela tivesse sem vontade nenhuma. Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de orar, mas eu vou orar. Aí você ora 1 hora e diz assim: Senhor, eu não senti a tua presença, mas amanhã eu vou orar de novo. Senhor, eu estou aqui com sono lendo a Bíblia, não entendi nada, mas amanhã eu vou voltar para ler a Bíblia de novo. Enquanto o Senhor me der saúde, enquanto o Senhor me der fé, eu vou me mover de acordo com o que eu acredito, ainda que aquilo que eu acredito não se pareça nada com o que eu sinto, e ainda que aquilo que eu acredito não se pareça nada com o que eu vejo. Eu não me movo pelo que sinto, eu não me movo pelo que vejo, eu me movo pelo que eu sei, e eu sei que o Senhor é Deus sobre a minha vida, eu sei que o Senhor é Deus sobre a minha história, e eu vou perseverar. Gente, é bom demais a Bíblia. É incrível. É incrível que a história de Caleb termina aqui, pelo menos no livro de Josué. Caleb, dizendo assim: olha, quem for lá e derrotar, quem tiver peito, coragem para enfrentar esses inimigos, eu vou dar minha filha em casamento. E aí tem alguém que vai lá, enfrenta os inimigos e ele dá a filha em casamento. Só que olha para você ver. O texto diz assim lá em Josué 15, 17, 16. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriat-Sefer e tomar a terra, darei minha filha Axa por sua mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi a Otniel, insistiu com ele para que pedisse campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Olha para você ver, gente, que coisa incrível isso. Deus disse: eu vou dar a terra para Caleb e para a descendência dele. Aí, o genro dele vence a batalha. Ele dá então a menina para casar Axa, para casar com Otniel, esse que agora se torna o genro dele. E o que essa menina diz? Ela vira para o marido dela e fala assim: vamos lá pedir para o meu pai uma terra para nós. Vamos lá. E aí, ela vai e fala com Caleb, e aí o Caleb vai e dá para ela um pedaço de terra que ela quer. Sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é isso? É o poder do testemunho de um homem e de uma mulher perseverante perante os seus filhos. Você acha que era normal uma mulher virar assim e dizer assim para o marido dela: olha, vamos lá pedir isso para o meu pai? Quando a mulher se casava, ela deixava de ser da família do pai e passava a ser só da família do marido. Sabia disso? Ela deixava de ser da família do pai e passava a ser só da família do marido. O pai dava um dote super limitado para ela. Quando o pai morresse, a terra era dividida entre os filhos homens. Por quê? Porque agora ela tinha marido, ela era de outra família. No entanto, quero chamar os meus irmãos do louvor. No entanto,
o testemunho de perseverança, de ousadia e de conquista de Caleb influencia a vida dessa menina, dessa mulher. E ela diz assim: Deus prometeu algo para a descendência do meu pai. A perseverança do pai reflete em bênçãos sobre a vida dos filhos. Tem orações que você está fazendo hoje, querido, que você não pode deixar de fazer. Porque você vai orar até o fim da sua vida. E os seus filhos, os seus netos, vão ver a resposta de Deus para essas orações. Deus está, talvez alguns aqui, talvez muitos aqui estejam aqui dentro hoje, porque Deus está respondendo a oração de alguém que já morreu há muito tempo. A memória do justo permanece para sempre. Por isso que você não pode deixar de perseverar. Por isso que você precisa ficar de pé. Eu quero te chamar a ficar de pé. Que pode, claro. Eu queria que você viesse aqui para orar comigo aqui à frente. Você que de repente diz assim: pastor, eu preciso perseverar. Eu escolho perseverar. Pastor, eu estou com a dificuldade, pastor. Tem algumas promessas na minha vida que talvez estejam ameaçadas, porque eu não estou conseguindo perseverar. Pastor, eu preciso fazer essa noite com o Senhor um compromisso de continuar perseverando na palavra dEle. Eu preciso, pastor, dar um passo, simbolizar um compromisso de fé com a promessa de Deus para a minha vida e para os meus filhos. Eu quero, pastor, dar um passo de fé essa noite, como compromisso de que eu creio e que eu me aproprio e me apego à promessa de Deus para minha casa, para minha parentela, para o meu ministério, para essa igreja. Vem aqui para orar por você. Vem aqui para eu orar com você. Vem aqui para eu orar por você. Esse é o culto liderado pelo Ministério Feminino. Cadê as mulheres que vão me ajudar a orar por essas pessoas aqui? Cadê as mulheres que vão me ajudar a orar por essas pessoas? Os obreiros também, pode vir aqui. Eu queria que nós orássemos por eles. O louvor vai ministrar esse cântico. O louvor vai ministrar esse cântico. E nós vamos orar alguns instantes. Eu quero orar por perseverança. Eu quero orar em nome de Jesus para que você desista de desistir. Eu quero orar essa noite para que você desanime de desanimar. Não, os problemas eles são grandes, é verdade. Mas eles não são senhores sobre a sua mente. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero pessoas orando por essas pessoas. Eu quero os meus irmãos e irmãs, vem aqui, Bebeto, Erli. Vamos orar por eles enquanto o louvor nos abençoa. Enquanto o louvor nos abençoa. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro a Ti. Adoro a Ti. Estás aqui, quebrando as prisões. Adoro a Ti. Adoro a Ti. Estás aqui, movendo entre nós.
perseverança. Senhor, tem pensamentos de desistir, pensamentos para retroceder. O Senhor é poderoso para fortalecer, para renovar, para encher do teu Espírito e fazer os teus filhos caminhar, e fazer os teus filhos marchar e entrar na terra prometida. Senhor, tudo aquilo que tem impedido os seus filhos de prosseguir. Senhor, tem vidas aqui que estão estagnadas, que não tem mais esperança, mas o Senhor é aquele que quebra grilhões. O Senhor é aquele que que faz promessas. É a tua voz que precisamos ouvir. Por isso venha, Senhor, venha nesta noite com o Espírito renovador. Pai querido, venha, Senhor Deus, ungir os ouvidos dos teus filhos, para que eles ouçam a tua voz, para que eles ouçam o que a tua palavra diz, e não o que as vozes estranhas dizem, e não o que Satanás diz, mas que os teus filhos possam ser fortalecidos e crer na tua palavra, crer que o Senhor é o Deus verdadeiro, que escreveu histórias, que escreveu, Senhor, que tem sonhos para cada um dos teus filhos, e são sonhos, Senhor, lindos, são sonhos, Senhor, de conquistas, são sonhos, Senhor, de pisar na terra prometida. No nome de Jesus, não deixe os teus filhos retrocederem, não deixe eles voltarem atrás, não deixe eles desistirem, mas que eles possam nesta noite ser envolvidos pelo teu Espírito, pela tua promessa, pelo teu renovo, e cumprir o teu propósito nesta terra. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, venha renovar. Nós repreendemos todas as vozes estranhas, nós repreendemos toda palavra de mentira. Senhor, em nome de Jesus, renova, cumpra o teu propósito, cumpra o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para os teus filhos, clamando e ramar, choramando e remiandaramai. Tu és um Deus de propósito, tu és um Deus de promessa, tu és um Deus de milagres. Que nesta noite os teus filhos não venham se ver mais como gafanhotos, mas que eles possam se ver como gigantes, porque o Senhor é aquele que está com eles, o Senhor é aquele que caminha conosco, o Senhor é aquele que nos ajuda. Por isso ajuda-os nessa caminhada, ajuda-os no meio deste propósito, para que não desistam e para que não retrocedam, pelo poder do nome de Jesus. Choramando e remiandaramash, ando e gamash choramando e. Tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus que olha com um olhar misericordioso, com um olhar de amor. Pai querido, esses que estão dando voltas nesse deserto e não conseguem sair, que o Senhor os ajude a avançar, que o Senhor nos ajude a perseverar e crer nas tuas promessas. Oh, aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Cante ao Senhor, cante quem é o teu Deus, cante quem é o teu Deus, cante ao Senhor.
Aleluia. Em nome de Jesus.